Prezados alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia, sejam bem-vindos às videoaulas de processo civil que ministraremos durante essas 2 ou 3 semanas. Recomendo aos senhores e senhoras e senhoritas que assistam às aulas sempre na medida do possível com o Vademecum ao lado. Ou se você estiver assistindo a essa videoaula no seu navegador, abra o Código de Processo Civil no site do Planalto e acompanhe as aulas, sempre lendo os textos ou os dispositivos de lei que serão referenciados durante a exposição. No primeiro bimestre, nós analisamos a teoria geral da execução. Você já tem conhecimento, já tem noção de que o processo de execução tem como objetivo satisfazer o direito reconhecido em um título, seja um título judicial, seja um título extrajudicial. Lembrando que os títulos judiciais estão previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Já os títulos extrajudiciais têm previsão no artigo 784. Nós analisamos os princípios mais importantes da execução civil. Analisamos também quem são as partes legitimadas para propor uma ação de execução civil e analisamos também quem pode figurar no polo passivo de uma ação de execução. Fizemos algumas incursões sobre a competência para o processamento da ação de execução civil, tanto a execução de título judicial quanto a execução de título extrajudicial. Nós sabemos que no processo de execução não se discute a existência do direito. Não há, por assim dizer, uma crise de certeza do direito. Na verdade, o que existe no processo de execução é uma crise de adimplemento. Por alguma razão, o devedor não adimpliu a sua obrigação, seja uma obrigação de fazer, não fazer, obrigação de dar ou obrigação de pagar a quantia certa. E essa crise de adimplemento, ela pode ser dirimida em um processo de execução. E digo que ela pode ser dirimida em um processo de execução porque o artigo 785 do Código de Processo Civil, rompendo com a sistemática do Código anterior, admite o ajuizamento de ação de conhecimento quando o credor portar título executivo extrajudicial. É de conhecimento geral de que um processo de execução ou um processo de conhecimento costuma ser muito dispendioso. Por movimentar a máquina judiciária, como por exemplo os serventuários, o escrivão, escrevente, o chefe de secretaria, o magistrado, assessores, etc. E como medidas para auxiliar o exequente e o Estado juiz na persecução ou no objetivo de constranger o executado a adimplir a obrigação constante do título, nós temos algumas possibilidades que acabam por auxiliar nessa atividade, restringindo o exercício de alguns direitos do executado. O primeiro exemplo que nós vamos estudar nesta aula é o protesto de título executivo judicial. Observe na tela. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Esse conceito está previsto no artigo 1º da Lei 9492 de 97. Algumas observações sobre o protesto, previsto no artigo 1º da referida lei. O protesto a que a lei se refere é o protesto de títulos extrajudiciais, o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, a duplicata, etc. O protesto já era previsto para títulos extrajudiciais desde há muito tempo. Você precisa saber que o protesto de título extrajudicial, em regra, não é obrigatório. Não é obrigatório para executar o devedor principal e os coobrigados, a exemplo dos avalistas. Porém,
o direito cambiário determina que o título seja protestado para execução dos endossantes. Agora, quanto ao título judicial, essa é, a rigor, uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Não é obrigatório, é uma faculdade conferida ao exequente, desde que observados alguns requisitos previstos no artigo 517 do Código de Processo Civil. Vamos ler na tela. De acordo com o artigo 517 do CPC, é possível o protesto de título executivo judicial somente se a sentença tiver transitado em julgado, se a obrigação for de pagar quantia e, por fim, após decorrido o prazo de 15 dias para pagamento voluntário. Nós ainda vamos estudar a execução provisória de sentença. A execução provisória, ela pode ocorrer naquelas hipóteses em que a sentença é recorrida e o recurso é recebido sem efeito suspensivo. Então é possível a execução provisória. Entretanto, o Código de Processo Civil não admitiu o protesto de sentença sem o correspondente trânsito em julgado. Ademais, conforme você percebeu da leitura do slide, só é possível o protesto de título judicial que reconheceu obrigação de pagar quantia. Logo, estão de fora as sentenças condenatórias que reconheçam a obrigação de fazer, não fazer e obrigação de dar ou obrigação de entregar coisa, certa ou incerta. E por fim, só é possível protestar a sentença após decorrido o prazo legal de 15 dias úteis para o devedor adimplir espontaneamente com a obrigação. Na execução de título judicial, nominada pelo Código de Cumprimento de Sentença, o devedor ele é intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias úteis. Não efetuado o pagamento dentro desse prazo, começam os atos expropriatórios. E é a partir desse momento que o Código faculta ao exequente a possibilidade de promover o protesto da sentença. Observem, se por um lado, após o trânsito em julgado da sentença, não é possível ao executado rediscutir as matérias que foram objeto de discussão e debate na fase de conhecimento, por outro lado, nós sabemos que esta sentença ela pode ser desconstituída por meio da ação rescisória. E a questão que se impõe é: se eventualmente o executado ajuizar a ação rescisória com o objetivo de desconstituir o título que foi formado pela sentença, ainda assim pode o exequente promover o protesto do título judicial? Essa é a questão que se impõe. Veja na tela. Se o executado mover ação rescisória com o objetivo de desconstituir o título judicial, o exequente ficará impedido de promover o protesto? A resposta é não. A mera propositura de uma ação rescisória não é suficiente por si só para retirar do título judicial a sua executoriedade. Evidentemente, é possível ao executado postular perante o tribunal a concessão de tutela provisória de urgência, se os requisitos estiverem presentes. Mas se não for concedida uma tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender a execução ou cumprimento de sentença, a mera proposição da ação rescisória não é suficiente para evitar que o título seja protestado. Veja na tela. Resposta: não. Se o executado mover ação rescisória, o exequente não estará impedido de promover o protesto. Porém, o executado poderá fazer anotação de que aquela dívida está sendo objeto de ação rescisória. E percebam, meus caros, que essa anotação é no cartório, é no tabelionato onde foi promovido o protesto.
O cancelamento do protesto só é possível mediante pagamento integral da obrigação ou pela extinção da execução por qualquer motivo. Então percebam, o cancelamento do protesto, conforme nós lemos, a princípio, só é possível, em regra, se o executado adimplir o débito reconhecido na sentença ou se por qualquer outra razão a execução for extinta. Fora dessas hipóteses, pelo menos a princípio, não se cogita da possibilidade de o protesto ser cancelado. Ressalvada a possibilidade, frisa-se, de concessão de tutela provisória de urgência na ação rescisória manejada pelo executado. Outra regra bastante importante, constante do Código de Processo Civil é a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. É o que está previsto no artigo 782, parágrafos 3º e 5º. Na tela. Além do protesto do título judicial, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. E percebam que existe atualmente convênios firmados entre o Poder Judiciário e essas entidades. Por exemplo, o Serasa. Existe no âmbito do Poder Judiciário o denominado Serasa Jude, justamente para dar efetividade ao comando legal. Você precisa estar atento de que tanto o protesto quanto a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes não podem ser promovidos de ofício pelo magistrado e dependem, portanto, de requerimento do exequente. Lembra do princípio que nós estudamos? Princípio da disponibilidade da execução? É a aplicação desse princípio que justifica essa constatação de que, se não houver pedido, o magistrado não pode nem determinar que o título seja protestado e nem incluir o nome do executado em cadastro de inadimplentes. Na tela. Tanto o protesto quanto a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes exigem, como regra, o requerimento do exequente. Vide, a propósito, artigo 517, parágrafo 1º e artigo 782, parágrafos 3º e 5º. Eu recomendo que você pause o vídeo e leia imediatamente esses dispositivos. Porém, essa regra comporta ao menos uma exceção. Na tela. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial de ofício. Percebam que o que está por trás dessa regra aqui é o interesse público em se tratando de verba alimentar. O protesto e a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes são medidas que têm por objetivo constranger de forma indireta o executado a adimplir a obrigação que foi reconhecida no título. O Código de Processo Civil prevê outra medida muito importante, que de alguma forma também pode compelir o executado a adimplir a obrigação constante do título. Trata-se da averbação premonitória. Na tela. Além do protesto e da inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, o Código de Processo Civil prevê a anotação premonitória da execução, como forma de se resguardar a efetividade da execução, conforme previsto no artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. E percebam que o próprio Código de Processo Civil estabelece uma série de providências que deverão ser adotadas pelo exequente quando promove a averbação premonitória. Na tela.
O exequente deve comunicar o juízo no prazo de 10 dias à averbação. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente deve cancelar as averbações dos bens não penhorados no prazo de 10 dias. O exequente promoveu a averbação, ele tem um prazo de 10 dias úteis para informar ao juízo as averbações realizadas. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para satisfazer a execução, o exequente deve promover o cancelamento da averbação sobre os bens remanescentes. Então, suponhamos, o exequente realizou a averbação premonitória em 5 imóveis de propriedade do executado. Feita a penhora, constatou-se que apenas 2 imóveis seriam suficientes para quitar toda a dívida, incluindo o valor principal, juros, correção monetária e os advogados sucumbenciais. Em relação aos 3 outros imóveis, o exequente deve, no prazo de 10 dias úteis, promover o cancelamento dessas averbações. Se o exequente não promover o cancelamento e dessa sua omissão resultar danos ao executado, ele responde objetivamente. E se o exequente não promover o cancelamento das averbações? O juiz de ofício deverá fazê-lo. Observe na tela. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento do executado, caso o exequente não o faça no prazo. Nós podemos refletir qual ou quais os objetivos da averbação premonitória? Qual é a vantagem para o exequente em averbar à margem do registro de um bem imóvel, ou no Detran, ou na Capitania dos Portos, por exemplo, a existência de uma execução? A resposta a essa pergunta está no próximo bloco. Até lá.